Semana passada a gente viu a igreja de Pérgamo, a gente viu várias referências a respeito dessa igreja, interpretações a respeito dessa igreja, a igreja descuidada ou a igreja acomodada. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a igreja de Tiatira, a quarta igreja. Essa semana eu passei, como de praxe, mais alguns vídeos mais voltados para visitação mesmo, mas a gente percebe que cada um deles traz alguma coisa de texto, contexto bíblico. A gente viu o primeiro vídeo ali, eles comentam naquele vídeo a presença judaica na Ásia Menor. Isso é bem notório quando a gente estudou, por exemplo, a sinagoga de Satanás, que a gente viu em outra igreja. Então, de fato, a presença judaica naquela região era bastante forte. Também, nesse primeiro vídeo, ele menciona que essa cidade, a cidade de Tiatira, ela nunca foi uma cidade importante historicamente. E ele menciona também, nesse primeiro vídeo, a história de uma mulher que provavelmente seria dessa cidade de Tiatira, chamada Lídia. Ela vem a se converter ao evangelho por meio de Paulo. Isso aí a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 14 e os seguintes. No segundo vídeo também a gente viu, ele comenta lá que essa igreja, então, ela é repleta de repreensão por causa da prostituição espiritual e por ter se deixado contaminar pelos cultos pagãos. E poucas ruínas sobraram. Essa igreja aí, essa cidade, é uma das que menos tem lugares históricos ali. É muito pouco o sítio arqueológico a respeito dela. E no último vídeo a gente viu que ele menciona também sobre essas ruínas. Ele menciona também que profissionais que trabalhavam naquela região, na época de João, lá eles trabalhavam com bronze polido, talvez uma referência daí, Cristo se apresentar como aquele que tem os pés reluzentes, como latão reluzente. Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 até o final, 18 ao 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então a gente vê aqui pelo mapa, nós já passamos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e agora a gente entra para o interior da província da Ásia, em Tiatira.
e vamos comentar um pouquinho a respeito dela. Como também é comum a gente fazer, nós temos feito isso a cada igreja que a gente vai começar o estudo, lembrando de algumas considerações que são importantes para nós. Então, a gente considera o capítulo 2 e o capítulo 3 como sendo a segunda parte do livro de Apocalipse, ou seja, as coisas que são. Então, qual é o significado das 7 igrejas do Apocalipse? Basicamente, nós temos 2, e uma das interpretações defende que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. Essa interpretação é conhecida como as 7 eras da igreja. Nessa interpretação, o significado das 7 igrejas do Apocalipse é o seguinte: eu vou ler novamente as 3 anteriores e a de hoje, que é Tiatira. Éfeso representa a igreja apostólica do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo. Esmirna representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires, que vai do ano 100 até o ano 312. Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado, inicia no ano 313 até 590. E a Tiatira, que é a igreja foco de hoje, representa a igreja da Idade Média, ou seja, a igreja corrupta e idólatra, que vai do ano 590 a 1517. Então, essa é a primeira das 2 interpretações principais que a gente vai ver hoje. A outra interpretação, ela defende que as igrejas do Apocalipse e o conteúdo de suas cartas representam condições que se repetem muitas vezes durante a história da igreja. Ou seja, elas não descrevem um período específico da história, mas realidades que sempre estiveram presentes na igreja. Como que Jesus se apresenta a essa igreja? Ele diz: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ela tem alguns elogios, e aqui diz que o Senhor conhece as obras que ela realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Em compensação, ela tem várias repreensões, essa igreja. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo suas obras. O Senhor deixa como conselho para ela: digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. E para encerrar as promessas, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã.